Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez para celebrarmos a graça ao nome do nosso Senhor. E hoje estamos também reunidos para celebrar a ceia do Senhor. Esse tempo de memorial da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, morte que nos garante a salvação, o perdão dos pecados. Meus irmãos, eu quero dar alguns avisos aqui. Primeiro, eu quero lembrar os irmãos de que este sábado agora, nós temos o encontro dos homens, tá bom? Sábado, 8 horas, né? Porque era 8, depois a gente fez 8h30, depois voltou para as 8, né? 8 horas, sábado, 8 horas, esteja presente aqui para o encontro dos homens. Ah, mas sábado tem jogo do Brasil, só à noite, gente, só à noite. 8 horas da manhã não tem jogo do Brasil, então venha participar do Encontro dos Homens, tem sido um tempo muito bom de comunhão e de edificação mútua, tá? Então, não perca Encontro dos Homens aí, sábado. Não é o primeiro do mês, porque o primeiro do mês foi ontem, mas como era emenda de feriado, tudo, a gente jogou para o segundo sábado, tá? Que é sábado que vem. Domingo que vem nós temos a feijoada, olha aí, gente. Tá chegando, hein? E é feijoada mesmo, tá? Não é sabor feijoada, tá bom? É feijoada, tá? Se você ainda não deu seu nome e quer participar da feijoada, será aqui na igreja, tá? Nesse valor ali de R$30. E aí você pode dar o seu nome para a Rio ou para a Rose. E eu quero chamar a Rio aqui, que ela vai fazer um apelo para vocês aqui, tá bom? Para ver se converte os corações duros de vocês. Espera aí. Irmãos, boa noite. Bom, lembrando que semana que vem realmente tem coisas muito importantes. Um jogo do Brasil, né? Sabadão, vamos torcer. Bora Brasil Hexa, vem aí. Outra, a nossa feijoada. Lembrando que a feijoada ela tem como objetivo ajudar na compra das cadeiras, né? Acelerar aí a compra das cadeiras para a nossa igreja. E a gente está muito feliz porque muita gente já deu o nome, mas a gente ainda está sentindo falta de alguns nomes. Mesmo que você não possa vir, você também pode levar. Você também pode pedir a marmita e pode levar para a sua família. Mas o legal é a gente comer aqui junto. E aí eu queria pedir, né, ajuda. Nós vamos precisar de pelo menos 3 voluntários. Para quê? Porque nós vamos servir usando a louça aqui da igreja, os pratos e talheres. E a gente precisaria de ajuda no domingo, que vem às 8 horas da manhã para lavar. É uma ajuda pontual, depois vai ter EBD normalmente, né, Cacau? Vai ter o culto e depois nós teremos aqui a feijoada, nós vamos comer aqui dentro mesmo, tá? Aqui vai ser servido aqui atrás e a gente vai comer aqui dentro. Então preciso de 3 voluntários, por favor, me procurem. Outra coisa, quinta-feira agora a gente precisa de ajuda para tirar os bancos. Esses bancos, eu não sei se vocês percebem, mas eles são um pouco pesados. Então a gente precisa do maior... nem parece, né? O maior número de pessoas que puder, né? E aí você já aproveita, já vem para o culto de quinta-feira, de oração. E é para a gente conseguir tirar os bancos. Porque aí, no domingo, depois que terminar o culto, a gente vai deixar as cadeiras arrumadas. Depois que terminar o culto, a gente vai rapidinho só encaixar aqui as mesas para a gente conseguir aproveitar e se deliciar bastante com a feijoada. Venderemos bebida no dia também, tá? A gente vai ter refrigerante, a gente vai ter suco, para quem não bebe refrigerante. E tudo isso, né, são doações que nós ganhamos, são investimentos para reverter para esse fim que são as cadeiras. Então, nós contamos aí com a ajuda da igreja. É isso. Muito bem, gente. Então, vamos lá, né, ajudar. Eu tenho certeza que vai ter muito mais do que 3 voluntários para lavar a louça, viu, Rio? Tenho certeza, tá? Queridos, outro aviso, dia 21, eu estou esquecendo, calma, não é esse ainda não. Dia 21, nós teremos a nossa assembleia, tá bom? Dia 21, pela manhã, domingo de manhã, assembleia da igreja. Todos os membros da igreja estão convocados para participar, tá? Lembrando, nós realizamos as nossas assembleias a cada 3 meses, os membros da igreja têm voz e voto, né? E nós decidimos algumas coisas importantes, além de também trazermos o relatório financeiro, as atas que dizem o que foi resolvido nas últimas assembleias, né?
Então, se você é membro da igreja, venha participar da Assembleia dia 21, tá bom? E a gente precisa de membros na Assembleia para dar o quórum da igreja, do quórum da Assembleia. A gente precisa ter 20% da membresia presente. O Estatuto pede, senão a gente não consegue realizar a Assembleia. E o que está acontecendo? A igreja está crescendo, aí esse percentual aumenta. Mas a Assembleia é um negócio que as pessoas não gostam. Aí fica exigindo mais número e a gente corre o risco de, às vezes, não conseguir realizar a Assembleia. Precisamos. Então, se você é membro da igreja, venha participar da Assembleia dia 21 pela manhã, tá bom? A partir das 10h15, tá? Mas vem já na EBD, porque, outro aviso, começamos hoje um tema novo na EBD. Se você faltou hoje, não se desespere, ele estará na internet nessa semana, e aí você assiste a aula de hoje. Mas começamos um tema sobre a doutrina de Deus, onde nós vamos falar o que a Bíblia nos ensina sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não perca, queridos, hoje nós tivemos uma aula muito proveitosa, com muita participação, com muitas dúvidas tiradas, e nós precisamos conhecer a Deus, né, gente? Por favor, né? Então não perca, todos os domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, esse é o nosso novo tema da EBD, tá bom? Além, obviamente, das EBDs das crianças, os temas que as crianças têm, então não perca, tá? E agora sim, Nilza, EBF. Olha o tema da nossa EBF aí, ó. Convocação oficial para o time de Jesus. Quem é do time de Jesus, levanta a mão. Amém. Aí, ó, tá? E ninguém vai ser cortado, porque ninguém vai ficar contundido, amém? Muito bem, queridos. Esse é o tema da nossa EBF para o dia 25 de julho, tá bom? Vai acontecer no sábado, 25 de julho, à tarde, da 1 às 6, das 13 às 18, tá bom? Aqui na igreja mesmo. E nós precisamos de voluntários. Gente, todo ano nós temos uma mobilização muito, que palavra que eu posso usar aqui? Excelente. Tá? Todo ano a nossa IBF tem uma mobilização excelente. Os irmãos se dedicam, participam da reunião e a gente tem um evento que é sempre maravilhoso. Tá? E sempre abençoa muito. As crianças ficam marcadas por esse evento, os pais não crentes ficam admirados, tá bom? Então, faça parte do que Deus está fazendo. E precisamos também de doações de alguns itens aí, tá? A gente tem levantado recurso, Deus tem sido bom também para a gente realizar esse EBF com bastante excelência, mas a gente vai precisar também de ajuda de irmãos aí. Às vezes pode ajudar com alguma coisa, né? Alguma coisa para a gente fazer molho para o cachorro-quente, vai ser cachorro-quente esse ano? Ela vai mandar a lista. Então, a Nath vai mandar a lista do que você pode ajudar, e aí você depois procura ela, e a gente vai disponibilizar aqui também, tá? Para quem não tiver acesso lá no WhatsApp, disponibiliza aqui também para ajudar, para a gente fazer EBF, tá bom? Então, vai ser uma bênção, além também de desafiar os irmãos a trazerem crianças também, né? Tem um sobrinho, tem, né, um neto, que não vão na igreja, é um bom momento para entrar em contato aí com o Evangelho, não é? Ter um contato que pode levar a uma conversão mesmo, né? E estar com Jesus Cristo para toda a eternidade. Então não perca essa oportunidade em julho, dia 25. Eu tenho que olhar aqui atrás, que eu não enxergo lá. Tá bom? Amém, queridos? Só isso de aviso, foi pouco, né? Vamos orar, meus irmãos, abaixa a cabeça, vamos nos concentrar na presença de Deus aqui, vamos nos preparar para falar com o nosso Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo o louvor. Ele merece toda a dedicação da nossa adoração que nós entregaremos nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou da miséria do pecado e nos trouxe para um reino no qual o Senhor, com justiça e misericórdia, reina, com bondade nos abençoa, com graça nos perdoa, e em tudo, ó Deus, o seu amor nos envolve. Receba, ó Deus, a nossa adoração essa noite, que o Senhor seja cultuado com as nossas orações, com as nossas canções, e também, ó Deus, com toda a nossa vida dedicada ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Convido você que pode ficar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor algumas canções.
Quando nós enfrentamos a dor, quando nós enfrentamos o sofrimento, nessa realidade que nós vivemos, em que essas experiências nunca estão distantes de nós, nós não somos aconselhados na Escritura a negar a realidade dela, mas a fazer o que essa canção que nós acabamos de cantar nos ensina, a olhar para a obra que vem misturada na dor, mas vem também misturada no amor. Que a nossa dor não é uma dor distante de Deus, mas é uma dor que Deus assume na cruz de Cristo. Nesse sentido, o que nós vamos fazer agora é algo que deve também nos consolar. O memorial da morte de Cristo, a ceia do Senhor, a lembrança do sofrimento de Jesus na cruz, nos ensina que Deus não nos olhou distante de nós, sofrendo as consequências do pecado, e resolveu ficar lá. Mas Ele veio se envolver conosco e se submeter a condições que Ele não precisava assumir, uma vez que Deus é satisfeito em si mesmo, mas motivado pelo amor, Ele se submete a essas condições e se envolve com o nosso sofrimento, de modo que no sofrimento de Cristo nós somos consolados do nosso sofrimento. Porque assim como este sofrimento da cruz, que em nenhuma medida era justo, mas que trouxe justificação, da mesma maneira que esse sofrimento não foi eterno, mas foi vencido com a ressurreição, assim também a esperança de que os nossos sofrimentos terão fim, e que em Cristo seremos consolados, até o dia em que habitaremos naquele lugar onde toda lágrima será enxugada, onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há morte, onde não há vergonha, aquele lugar em que estaremos repletos da glória de Deus, e assim, para sempre celebrando os frutos daquilo que nós acabamos de lembrar, da cruz de Jesus. Amém, meus irmãos? Portanto, meus queridos, vale a pena viver de acordo com a vida de Jesus. Jesus não nos comprou para a comunhão com Ele, para que nós continuemos submetidos ao pecado, como se Ele fosse nos trazer alívio. A cruz e a ceia nos colocam um compromisso de vivermos com fé, de que mesmo que a retidão nos traga dor, mesmo que a retidão nos traga dano, mesmo que a santidade nos traga dificuldades na vida, porque traz, ainda vale a pena viver dessa maneira, porque o alívio momentâneo do pecado não satisfaz a nossa sede eterna. Então nós buscamos em Cristo. Por isso que na ceia, quando nós somos lembrados disso, nós confessamos os nossos pecados diante de Deus. E confessando os nossos pecados diante de Deus, nós nos comprometemos a continuar nesse caminho de fidelidade. Amém, meus queridos? Vamos ter esse compromisso hoje também, tá bom? Então eu vou dar um tempo para você ter esse momento de confissão de pecados diante do Senhor. Olha para a sua vida, confesse os seus pecados ao Senhor. Eu quero já pedir que os diáconos que vão participar do serviço da ceia estejam aqui à frente, posicionados já, e aí podem fazer o seu momento de confissão aqui, já de pé. Mas vamos ter esse tempo, queridos, como a Bíblia nos ensina, de examinar o nosso coração e confessar os nossos pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo pão, representando o corpo de Cristo, preso na cruz do Calvário, entregue como sacrifício por nós, pelos nossos pecados. Louvamos o teu nome, ó Pai, por esse sacrifício substitutivo, porque o corpo de Jesus tomou o lugar dos nossos corpos, de modo que agora nós, como igreja, somos feitos corpo de Cristo. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos mantenha fiéis ao Senhor, vivendo conforme a obediência exigida pelo cabeça que é Cristo. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo, em memória de Cristo comamos do pão.
Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, pelo cálice representando o sangue de Jesus Cristo derramado por nós para perdão dos nossos pecados. Sangue precioso que nos lava, que nos regenera e que satisfaz as exigências da lei que nós quebramos. Louvamos o teu nome, ó Pai, por este perdão maravilhoso e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos sustente fiéis, mesmo que seja exigido de nós que derramemos o nosso sangue por amor do Senhor e dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Em seguida pegou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam dele. Em memória de Cristo, bebamos do cálice. Então ele lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu convido os irmãos a ficarem de pé e nós vamos cantar um hino também. Nós não temos certeza qual foi o hino que eles cantaram. Temos certeza que o Monte das Oliveiras não é o bairro aqui do Monte das Oliveiras, né? É o Monte das Oliveiras lá em Jerusalém. Mas vamos cantar um hino que carrega o mesmo espírito de celebração pela graça que o nosso Senhor nos ofereceu em Jesus Cristo. E enquanto cantamos, os diáconos recolherão os cálices. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Toda honra, toda glória, Senhor. Renova as nossas forças, Senhor, e nos faz caminhar em direção à Tua vontade, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar as crianças a virem aqui à frente. Vamos orar por elas e também por nós que ouviremos a mensagem. Vou pedir para o Guilherme fazer essa oração, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações e aos das crianças também. Olha que coisa linda, gente. Olha aí, tá vendo? Oremos, igreja. Senhor nosso Deus, nós te damos graças a Deus por cada criança aqui, Senhor, na frente, que nós vemos, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça sendo estendida, Senhor, sobre essa terra. Obrigado, Senhor, pelo dom, Pai,
de ter filhos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por cada pai, por cada mãe. Nós queremos colocar nas Tuas mãos agora, Senhor, os Seus cuidadores, ó Pai, os Seus professores que estarão ministrando a Tua palavra. Nós lhe pedimos, ó Pai, que a Tua palavra possa germinar, Senhor, no coraçãozinho delas. Que elas não venham, Senhor, ser roubadas pelo mundo. Proteja, Senhor, elas das maldades, ó Deus, dos homens, ó Pai, que os cercam, Deus, nas ruas, ó Pai, nas escolas, em todos os lugares, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, enche o coração delas de alegria, Senhor. E também, Senhor, encha, Senhor, o coração de alegria, Senhor, dos professores para ministrar a Tua palavra. Porque é tão importante, Senhor, essa fase. É tão importante, Senhor, nós ouvirmos do Senhor, ó Deus, que nos ama desde criança. Que o Senhor, ó Pai, não nos abandonou e que o Senhor, ó Pai, sempre estará conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, antes da mensagem, eu quero falar duas coisinhas. Uma que eu esqueci e outra que apareceu aqui como sugestão. Nós estamos num momento climático aqui dentro meio confuso. Tá frio lá fora, mas aqui dentro tá um pouco calor, né? Para a gente não ligar os ventiladores que às vezes incomodam, se os irmãos quiserem abrir as janelas, se estiverem com calor se sentindo abafado, abram aí, tá? Tô dando essa fala aí de púlpito, porque fica mais fácil do que pedir para alguém ir de janela em janela, perguntando no banco, quer que abra, não abre, né? Aí os irmãos decidam aí, faça uma pequena democracia no seu banco e vê se abre ou não, tá bom? Outra coisa que eu esqueci de falar no aviso, e esse não é o momento ideal de fazer, mas é melhor eu fazer agora do que no final do culto, senão eu vou esquecer de novo. Eu falei que a gente tem Assembleia dia 21. Os irmãos que frequentam a nossa igreja e que querem se tornar membros e não são membros, conversem comigo, tá? Me fala para a gente colocar lá o pedido de membresia e para eu ter um papo com vocês também, para você saber no que você está se metendo, tá bom? Então, é isso, certo? Eu esqueci de falar na hora do aviso da Assembleia, mas lembrei agora. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Abra aí a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. No capítulo 8. Primeiro Samuel, capítulo 8. É o capítulo que contém o texto que nós leremos, tá bom? Então, nós vamos meditar a respeito desse texto, tá? 1 Samuel, capítulo 8, nós leremos a partir do versículo 1, tá bom? Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como juízes em Israel. O seu primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles julgavam em Berseba. Os filhos dele, porém, não andaram nos seus caminhos, antes tornaram-se gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Eles lhe disseram: Tu já estás idoso, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para nos julgar à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, assim estão fazendo com você. Atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Até aí, meus queridos. Meus irmãos, se a Bíblia fosse um filme, uma franquia, sabe uma franquia de filmes, né? Um monte de filmes de um mesmo universo, uma mesma, sei lá, um mesmo nome, né? Se a Bíblia fosse uma franquia de filmes chamado A Bíblia, original, né? Esse nome, A Bíblia. O primeiro filme acabaria em Josué, eu acho.
Sabe quando você assiste um filme e o primeiro filme, ele acaba de um jeito que assim, se ficar só esse, se não tiver público, se não der para financiar um segundo filme, a gente para por aqui e está fechada a história. Mas, se der para fazer um segundo filme, dá para continuar também. Por exemplo, Matrix, o primeiro Matrix, que saiu lá na década de 90, sim, já é considerado um filme antigo, tá bom? Matrix. Primeiro Matrix, ele acaba com o grande herói, o Neo, né, falando no telefone, dizendo assim, eu vou pegar vocês. Eu sei o que está acontecendo, eu sei como é que é, e agora vocês estão lascados. Né? Se o filme acabasse ali, não tivesse um segundo, um terceiro, e alguns acham que era melhor que não tivesse mesmo, né? Se não tivesse, tinha acabado bem. Contou toda aquela história, acabou, e agora é o seguinte, agora o cara vai arrebentar, mas a gente precisa ver essa história. Ele vai ganhar, né? Mas, se precisasse, se fosse um sucesso e pudesse, fizesse sentido financeiro ter um segundo, teria, né? Eu penso que o livro de Josué é mais ou menos assim. Não que Deus não queria escrever o resto. Não é isso. Mas é que Josué poderia ter sido o final da Bíblia. Ele podia ter sido. Podia ter encerrado ali. Porque a história conta como Deus criou tudo, como o pecado destruiu tudo, como dali Deus escolheu um homem para fazer uma sequência de gerações que fosse trazer tudo à restauração, como essa família desse homem, a família de Abraão, foi para o Egito, sofreu lá, como Deus libertou essa família, prometeu uma terra, deu a esse povo, uma lei. Disse, se vocês seguirem essa lei vai dar tudo certo, eles têm a lei, Deus dá uma terra, eles vencem os inimigos, se estabelecem agora. Eles têm terra, eles têm lei, eles têm Deus. Acabou. Podia ter acabado em Josué. Conquistou toda a terra, a gente tem a lei, é seguir isso aí, acabou. Pronto. E daqui para frente? Daqui para frente é expandir isso. Esse pequeno povo vai se tornar o grande povo de todos os povos. Só tinha um problema. Que os efeitos do pecado não ficaram apenas no exterior. Os efeitos do pecado não eram coisas que poderiam ser resolvidas com uma conformidade, uma conformação do comportamento. Com uma lei que exigisse que se vivesse de uma certa maneira, ou que estabelecesse relações de uma maneira institucionalizada. Esse é o sacerdote, esse aqui no rei não, né? Esse aqui é o líder do clã, esse aqui é o líder da família, esses são os direitos de quem tem terra, esses são os direitos de quem não tem. É assim que as coisas vão acontecer, é assim que funciona a liturgia. Mas isso não é suficiente para resolver o problema dos efeitos do pecado. Os efeitos do pecado não é só que você, pelo pecado, se torna escravo de Faraó. É muito mais do que isso. Eles penetram o coração. O pecado penetra o coração. E aí a gente tem um grande problema. Porque quando o povo chega na terra prometida, eles entram na terra prometida, eles tiram daquela terra todos os inimigos, eles se estabelecem, e o que entra junto com eles na terra prometida? O pecado do coração. Entra junto. Porque onde entrar um ser humano pecador, o pecado vai junto. Então, Juízes conta o segundo filme da franquia. Ele começa esse segundo filme dizendo que, olha, eles estavam lá na terra. Parecia que tudo estava bem, só que não estava. Porque eles se afastavam de Deus, assumiam ídolos, andavam em injustiça, faziam maldade. E aí Deus levantava líderes, chamados de juízes, para governar e julgar o povo e para liderar o povo em batalha. E esses líderes trazem solução daquela crise causada pelo pecado, o povo se alegra, vive algum tempo de prosperidade e paz, mas depois se afastam de Deus de novo, tomam ídolos de novo, andam em injustiça, e aí povos estrangeiros os oprimem, aí eles ficam desesperados, aí Deus vai, levanta outro líder, salva o povo, e aí eles têm um tempo de prosperidade, e depois caem de novo. São os famosos ciclos do livro de Juízes. Só que esses ciclos, eles não são ciclos perfeitos. Eles são espirais descendentes. Eles vão caindo, até chegar no final do livro de Juízes, quando acontece de tudo que há de errado. É idolatria, é maldade,
é sequestro, é estupro, é guerra civil, é crueldade, é esquartejamento. Tudo isso está lá no final do livro de Juízes. Uma espiral descendente. Tem um pouquinho de alívio, mas caiu mais baixo. Aí caiu mais baixo e vai até chegar ao final. Os juízes, eles não eram os reis de Israel. Eles eram essas lideranças que Deus levantava. Há algumas dúvidas sobre os juízes. Se eles eram lideranças de todo o povo, se eles eram localizados, se aquelas histórias dos juízes, elas aconteciam um juiz por vez, ou se às vezes aquelas histórias se sobrepunham, um juiz mais ligado a algumas tribos está liderando ali, enquanto o outro está liderando em outro lugar, e Deus está trazendo alívio para um lado e trazendo alívio para o outro. Algumas dúvidas sobre os livros de juízes, mas uma coisa a gente sabe, são líderes que Deus vai levantando para trazer alívio em resposta a um clamor por causa da opressão que vem por causa do pecado. Mas esse ciclo do pecado, ele se repete. E nenhum juiz conseguia pôr fim nele. Por quê? Porque esse povo o tempo todo rejeitava Deus como líder. O livro de Juízes tem um refrão na sua parte final, que é aquele texto que diz. Ele diz lá no capítulo 17, 18, 19, depois fala lá no final do livro. O último versículo do livro também fala isso. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia direito. Naquele tempo não havia rei em Israel. Alguns lendo o livro de Juízes falam que o livro de Juízes, então, é um livro pró-monarquia. É um livro que está defendendo a monarquia. Naquele tempo não tinha rei em Israel, era melhor que tivesse. Só aí você lê aqui Samuel, o povo pede um rei, nesse texto que a gente leu. E aí Deus diz que era vontade dele que o povo tivesse um rei? Não. Era vontade que o povo não tivesse um rei. Então, peraí, Samuel e Juízes estão em contradição? O livro de Juízes defende que haja um rei, o livro de Samuel defende que não haja um rei? Não. O problema do povo sem rei não é o começo da frase, naquele tempo não tinha rei em Israel. Porque se isso fosse um problema, Deus daria um rei, já tinha dado. Isso não era o problema era a segunda parte da frase. Cada um fazia como achava direito. Esse era o problema. Não era um problema não ter rei. Desde que se submetessem à vontade do verdadeiro rei, Deus, que é o rei do universo. Mas por não se submeterem, cada um fazia o que achava direito, e esse era o problema. Numa sequência de dificuldades e de opressão, de povos estrangeiros, e guerras, e derrotas frequentes, também havia vitórias, e vitórias muito impressionantes, mas havia também derrotas frequentes nesse povo. Os líderes se reúnem diante de Samuel e falam, você está velho, não dá para confiar nos seus filhos, que esses seus 2 filhos aí não são flor que se cheira. Então a gente quer um rei. E ainda dizem assim, nós queremos um rei à semelhança dos outros povos. Qual que é o problema dessa frase, meus queridos? O problema está em esse povo olhar para os outros povos, alguns mais poderosos, alguns mais desenvolvidos. Eu estou falando de tecnologia mesmo. Não, obviamente, não é tecnologia digital que a gente tem hoje, essas coisas não, né? Estou falando de tecnologia rudimentar, né? Tecnologia antiga. Havia povos com armamentos e com fundições melhores do que o povo de Deus. Eles olhavam para esses povos e falavam, é assim que a gente quer ser. Ao invés de olhar para a lei do Senhor e falar, é assim que a gente quer ser. Nós queremos um rei à semelhança dos outros povos, porque a gente perde, porque não tem rei. A gente quer ter rei. Samuel fica chateado, vai a Deus, e Deus diz assim, não é você que eles rejeitaram como líder, é a mim que eles rejeitaram como rei. É a mim que eles rejeitaram como rei. E a rejeição de Deus como rei é o pecado. É a quebra da vontade dele. Esse é o cenário do começo do segundo filme. A quebra dessa expectativa. Terra prometida, lei do Senhor na mão, tribos organizadas, cada um com a sua terrinha, justiça estabelecida, agora vai dar tudo certo. Não deu. E não deu porque o pecado estava lá. Eles precisavam de uma solução. E a solução era submeter-se a Deus, submeter-se ao reinado de Deus. Mas eles não fizeram isso.
Eles preferiram encontrar um outro rei. Deus diz o que para Samuel? Dá o rei. Deixa eles terem um rei. E o primeiro rei, a gente sabe quem foi Saul. Um rei que também entra numa espiral descendente, tá? Ele até começa legal, mas ele termina... O final da vida dele é se consultando tentando falar com Samuel morto. Né? Indo atrás de necromante para tentar falar com Samuel morto. Ele vai caindo na idolatria, ele vai caindo na crueldade. Tem hora que ele chama os sacerdotes lá e mata o sacerdote. Sai passando espada em tudo quanto era sacerdote. Ele tenta assumir o sacerdócio para si, ele mesmo fazer o sacrifício, juntar sacerdócio e monarquia. Saul terrível, terrível. Mas era o que o povo pediu. Ele queria um rei à semelhança dos outros povos. E o que Deus fala? Alerte Samuel, alerte sobre o que vai acontecer com eles. E a sequência do texto, ela diz isso. É Samuel indo diante do povo e falando o que ia acontecer. Ele vai juntar um monte de riqueza, ele vai botar vocês para trabalhar nas plantações dele, para construir os palácios dele, ele vai tomar as filhas de vocês para trabalhar para eles, ele vai dominar essa terra como se fosse dele. Pergunta: quem no mundo antigo fazia exatamente isso na Escritura? Quem exatamente tomava a terra como sendo sua e submetia as pessoas ao trabalho que ele mandava? O faraó. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O povo está pedindo um rei que na verdade é um retorno à escravidão, que na verdade é um retorno ao Egito, só que sem ir para o Egito. Inclusive, havia um alerta na lei do Senhor, lá em Deuteronômio capítulo 17, do que eles deveriam tomar cuidado. Quando eles tivessem um rei, e é engraçado que lá o texto fala, quando eles pedirem um rei à semelhança dos outros povos, exatamente o que eles fizeram. Cuidado! Cuidado. Esse rei, ele tem que estar com a lei do Senhor e ler todos os dias. Ele tem que ficar atento. Por quê? Porque senão ele vai começar a juntar mulheres e juntar cavalos. Ele vai começar a querer voltar para o Egito. Eles não voltaram territorialmente para o Egito, mas eles voltaram àquele tipo de escravidão. Um rei que tinha aquela terra como se fosse dele, e não do povo. Deus deu a terra para o povo, mas agora o rei quer para si. Deus deu o povo para a terra, mas o rei quer para ele. Uma quebra da vontade de Deus, porque este povo colocou a sua esperança em outra coisa que não Deus mesmo. Buscou a solução para os seus problemas de outra forma que não a obediência ao que Deus pede. E aí a gente tem muitos problemas. O primeiro problema é esse que Samuel coloca, que Deus coloca para Samuel dizer. Esse rei vai submeter vocês à escravidão. E de fato, quando a gente escolhe se afastar da vontade de Deus, a gente cai na escravidão. A gente cai, meus queridos. Não tem jeito. É muito famoso o texto do escritor Foster Wallace. David Foster Wallace. Um escritor muito revolucionário, famoso, um romancista que surgiu no século passado e faleceu já nesse século. Ele escreveu um texto chamado Isto é Água, que foi um discurso que ele deu no final, na formatura de uma universidade. E esse discurso teve esse nome, Isto é Água, em que o David Foster Wallace falava algumas coisas muito interessantes. Ele dizia que o que é muito difícil é você perceber as coisas que você naturalizou na vida. É muito difícil você perceber o que você naturalizou na vida. Porque é como um peixe percebendo a água. Um peixe não percebe a água é uma constante, ele percebe o resto. Eu não sei se isso, em termos de zoologia, está correto, mas em termos de filosofia, está. As coisas que são naturalizadas, elas são como se fosse a nossa água, pela qual a gente nada. A gente está acostumado com elas. E ele fala, então hoje eu vou trazer para vocês o que é água. Vocês vão perceber o que é água. E uma das coisas que ele diz é que não existe, e ele fala desse jeito. Lembrando, ele não era religioso, tá? Ele não cria em nenhuma religião, em nenhuma divindade. Ele diz assim, na vida comum não existe algo como o ateísmo.
Com isso, ele não quer dizer que no fundo, todo mundo crê em Deus. Não é isso que ele está dizendo, não. Porque isso nem é verdade, tá, gente? Às vezes a gente tem uns argumentos meio besta para falar com ateu, que eu falo assim, calma, gente, não faz gol contra, não. Ah, todo mundo é ateu até o avião começar a cair. Meu amigo, até você, quando o avião começar a cair, começa a ficar meio perturbado. Isso aí não significa fé, tá bom? Isso aí não significa fé, calma, tá? Isso não é argumento, tá bom? O que ele quis dizer com não existe ateísmo é que todo mundo adora. Ele fala literalmente isso, todo mundo adora. Lembra, não era um cristão, não era um religioso. Todo mundo adora. Porque todo mundo coloca a sua vida ao redor de alguma coisa. E ele diz que o problema é que quando a gente idolatra alguma coisa, essa coisa nos domina. Olha que coisa, ele chegou a essa conclusão sem fazer o caminho tradicional que a gente faz. Ele diz, se você idolatrar o dinheiro, você vai se sentir miserável a cada dia. Se você idolatrar beleza, você vai se sentir a pessoa mais feia do mundo a cada dia. Se você idolatrar o poder, você vai se sentir a pessoa mais fragilizada e que você vai achar que está em risco o tempo todo. E você pode pensar nessa última parte, nos grandes poderosos do mundo. São os que mais têm medo de sofrer algum tipo de atentado, né? Já percebeu? Os caras mais autoritários do mundo, que governam os impérios aí, que se metem com ditaduras, eles são sempre cercados de segurança. Tem gente que está tentando matar eles também, né? Mas nem sempre é para tanto. Há uma paranoia. E ele diz assim, é por isso que nós codificamos a adoração em religião. Porque todo o resto que a gente adorar vai nos esmagar. Talvez ele não tenha feito uma reflexão antropológica mais profunda para falar sobre isso. Porque também as religiões levaram a divindades que esmagavam o povo. Quantas pediam sacrifícios humanos, quantas pediam os sacrifícios de outros povos. E até mesmo o cristianismo pode se tornar uma idolatria que nos leva a esmagar uns aos outros. Pode. O que o Senhor Jesus Cristo disse para os mestres da lei? Mestres da lei do Senhor. Vocês não entendem o que o profeta fala quando ele diz misericórdia quero e não holocaustos. Porque eles estavam oprimindo o povo. E por isso que ele chega para aqueles oprimidos e diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados pelo quê? Pela religião. Que aqueles líderes da religião que Deus deu estavam usando para oprimir o povo. Então, peraí, não existe nenhuma solução? Para o David Foster Wallace, a solução talvez fosse, encontra uma religião que você gosta mais, segue ela, porque assim você se vê livre das outras opressões. Mas a gente sabe que não é assim. Que até a nossa própria religião pode se tornar opressora. Que até mesmo as igrejas cristãs podem se tornar opressoras, e quantas são por aí? Qual a solução, então? A solução é a crença na realidade de um Deus que de fato é aquilo que ele diz lá nos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor que te tira da casa da servidão. É um Deus que de fato tem poder para nos libertar. Ele não é uma ideia libertária, ele é um Deus libertador. Ele não é um conceito de liberdade, ele é um doador de liberdade. Um promotor de liberdade. E quando ele é rejeitado, nós somos escravizados. E isso é que é terrível. Então quando o povo fala, nós queremos um rei, Samuel diz, pois vocês estarão se submetendo a um faraó. E é exatamente o que acontece. Esse é o primeiro problema de pedir um rei fora do que Deus é. E esse é um problema quando nós centralizamos a nossa vida em qualquer outra coisa que não seja Deus mesmo. O Deus libertador. Nós somos escravizados por faraós 1000. Mas tem um outro problema nisso também. Quando esse povo pede um rei, à semelhança dos outros povos, ele acaba se submetendo a um rei que muitas vezes se torna uma espécie de rival de Deus. E o problema é que esse rei acaba se colocando no lugar de intermediário entre Deus e o povo. O que um rei deveria fazer a partir do momento que ele é coroado no povo de Israel? No momento em que ele recebe a unção de Samuel? Ele deve ter um compromisso com a lei do Senhor.
o seu compromisso está em fazer a lei do Senhor valer, ou seja, as punições e penas que a lei prevê para a quebra da lei, elas devem ser cumpridas. Assim como os direitos que a lei concede devem ser concedidos. O rei tem que cuidar disso. O rei também deve impedir ou lutar contra a idolatria. O rei tinha que lutar contra a idolatria. Ele precisava derrubar os postes ídolos, ele precisava garantir que o culto ao Senhor seria o único culto. Isso aí o rei de Israel. Pessoal, eu não estou falando dos nossos governantes modernos. Outra história, eles não têm essa função, tá? Deixa eu deixar bem claro isso para vocês. Antes que você ache que a gente precisa ter algum rei no Brasil que vai sair derrubando tudo que é templo dos outros. Não, não é essa a lógica. Isso aí era só para o povo de Israel, que era uma teocracia de fato. E a única que era para ser. Nenhuma mais era para ser, tá? Ele deveria fazer essas coisas. Ele tinha que ter um compromisso com a lei tão profundo que ele seria um promotor da justiça que a lei promove. Alguém que vai estimular que a justiça de Deus aconteça. E o que os reis faziam? Eles começavam a caminhar para o lado que era melhor para eles. É por isso que eles não deveriam se casar com mulheres que fossem de outros povos, que não tinham esse compromisso. Porque eles acabam corrompendo e se tornando idólatras. Isso aconteceu com todos eles. Todos os que se casaram com essas mulheres se tornaram idólatras. Eles não deveriam fazer isso. Eles não deveriam se tornar idólatras das riquezas também, nem do poder. Mas eles fizeram isso. E o problema é que quando o rei se tornava idólatra dessa maneira, o povo também caía. O rei acaba sendo aquele que, por um lado, pode guiar o povo por uma condução correta, mas ele tem o mesmo potencial, ou talvez pior ainda, tem mais potencial, de levar o povo para o mal. E esse é o grande problema de termos reis tão problemáticos na Bíblia. É que eles acabam representando o povo diante de Deus, porque para onde eles vão, o povo vai. E quando eles tomam decisões erradas, quem sofre? Ele, não só, o povo todo sofre. Ou seja, a injustiça do rei, porque o rei foi injusto, o rei foi mau, o rei fez errado, recai sobre o povo. A maldade do rei recai sobre o povo. O pecado do rei recai sobre o povo. E isso aconteceu diversas vezes na Escritura. O rei faz coisa errada, o povo sofre. Então, além de ser escravizado por um rei que é tão pecador quanto o próprio povo, ele ainda tem sobre ele um rei que não tem condição de guiá-lo à justiça e que vai guiar para o mal. E quando isso acontecer, quem sofre? O povo sofre. Mas o Senhor fala, dá um rei para eles. E dá ruim, dá ruim. Mas o Senhor, nesse sistema, que não era o que ele queria, ele estabelece uma alternativa. Assim como no sistema dos seres humanos pecadores, que Deus não queria, Deus estabeleceu uma alternativa, que é a família de Abraão. Aqui no sistema dos reis, que Deus não queria, ele estabelece uma alternativa, que é a família de Davi. Ele escolhe um rei chamado Davi. E Davi, meus queridos, Deus não escolheu porque ele era melhor que os outros, não, tá? Às vezes a gente tem essa ideia, né? Davi era melhor que os outros. Não era. Nunca foi, nunca foi antes de ser ungido, nem foi depois de ser ungido. A única coisa que tem elogiável em Davi é que Davi era absolutamente sincero com o seu próprio pecado. Davi parece que mais do que os outros dois reis do povo todo, que foram Saul e Salomão, ele parecia identificar a diferença profunda que havia entre quem ele era e quem Deus era. E que ele podia até se ver como pastor do rebanho, mas o dono do rebanho era Deus. Podia até se ver como um certo governante ali daquele povo, mas o rei de fato era Deus. Então ele pecava tanto quanto os outros e em pecados tão graves quanto os outros. Mas havia quebrantamento e confissão. Um reconhecimento, muitas vezes público, de que Deus era justo e ele não. Pelo menos. Mas Davi não é escolhido por isso. Davi é escolhido para uma sequência que vai chegar naquele rei perfeito. O rei perfeito que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o rei perfeito em comparação com esses outros reis. Primeiro, porque ele não nos escraviza, ele nos liberta. O que Paulo fala aos Gálatas? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Cristo nos liberta. Ele é o libertador. Em Cristo nós não voltamos ao Egito, nós avançamos.
É tão incrível isso que Cristo não é aquele que pega, nos arrebanha para trabalharmos como escravos nas suas plantações, toma a nossa família. Não, é o contrário. Ele é que se faz um de nós, Ele é que assume a posição de servo, Ele é que nos abençoa, Ele é que vem ser servo, e Ele é que é sacrifício. É a lógica invertida do reino de Jesus Cristo. Mas não é só isso. Cristo é aquele rei perfeito que nos representa com justiça diante de Deus. Então, se o rei do Antigo Testamento, quando pecava, o seu pecado, a sua maldade acabava se espalhando para o povo, Cristo faz o contrário. A justiça de Cristo se espalha sobre nós. A justiça de Cristo é imputada sobre nós. E o nosso pecado cai sobre ele. Na cruz, Cristo levou sobre si o nosso pecado. E nós levamos a justiça dele sobre nós. Essa troca que não acontece aqui nessa monarquia antiga. E aí todos esses efeitos do pecado que levam a esse tipo de dissolução da sociedade, que nós enxergamos no livro de Juízes, enxergamos nos livros de Samuel, nos livros de Reis, toda essa maldade, ela não é resolvida assim, de uma hora para outra. Mas a fé que nós temos nesse rei, a fé que nós temos nesse Senhor, ela nos faz querer viver segundo essa lei. Porque agora não há uma lei apenas nos atingindo de maneira exterior. Há uma lei transformando o nosso coração. A promessa que Deus dá aos profetas, que o Senhor tiraria um coração de pedra, colocaria um coração de carne, que Deus escreveria a lei no coração. A promessa do salmista que diz que queria esconder a palavra no coração para não pecar contra Deus. Essa promessa é realizada com o fato de que o Rei Jesus habita o nosso coração. E o que nos resta fazer é entronizá-lo todos os dias. E eu sei que às vezes as pessoas acham que essa palavra é polêmica. Entronizar a Deus, entronizar Jesus. Como se a gente chegasse e falava: bom, pela autoridade que me foi concedida, eu dou o trono a Jesus Cristo. Não, não é isso não, queridos. É fazer como esse povo fez. Eles não foram diante de Samuel e falaram: nos dá um rei. A gente vai diante de Jesus e fala: seja o rei da minha vida. Senta no trono do meu coração. Domina o meu viver. Escreve a tua lei no meu coração. Me leva à obediência. Porque eu sei que a maldade não me leva a nada. Porque eu sei que o pecado não me leva a nada. Porque eu não quero mais ser escravo de tantos faraós que eu vivo levantando e colocando no meu coração para reinar sobre mim. Eu quero o Senhor me libertando. E Ele nos liberta. E Ele traz vitória. E Ele quebra as cadeias, Ele quebra os grilhões. E aí nós, como povo, tentamos realizar, ou melhor, pedimos que Deus realize em nós aquilo que era para ser realizado a partir do livro de Josué. A justiça de Deus na nossa vida. Mas a gente não vai diante de Deus e fala assim: Senhor, nos dê um rei como os outros povos. A gente vai diante de Deus e fala: Senhor, nos livre de todos os ídolos e que só Jesus Cristo reine nos nossos corações. Nos livre de todo o pecado e que só Jesus Cristo seja o Senhor dessa igreja. E Senhor, quando nós errarmos, quando nós pecarmos, porque nós vamos fazer isso. Quando nós não correspondemos ao que o Senhor quer de nós. Quando entre nós praticar-se aquilo que nem entre os gentios se pratica, como Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja que ele critica, puxa a orelha, eu ia falar que ele dá cajadada, né? Ele dá uma cajadada, mas que ele diz que é uma igreja que são irmãos, que tem o Espírito e que tem todos os dons. Então a gente não deve pensar que é impossível cometer coisas que os coríntios cometiam. Então, Senhor, quando acontecer esse tipo de coisa, não nos deixe nos enveredar
pelo caminho da escravidão. Nos resgate dos nossos descaminhos. Nos traga de volta a fidelidade ao nosso Rei, que é libertador. Há uma vida de misericórdia e graça, porque é assim que o nosso Rei age e é assim que a gente vai agir também. De serviço uns aos outros, de humildade e de bondade, porque é assim que é o nosso Rei, é assim que nós somos também. Amém, meus irmãos? Vamos pedir ao Senhor que seja assim, então? Abaixe sua cabeça, fale com Deus. Peça que Ele reine sobre a sua vida. Que Ele seja o Rei sobre o seu coração, sobre a nossa igreja. Que Jesus seja o Senhor, de fato, da nossa vida. Que nós não sigamos esse exemplo do povo que escolheu um rei distante de Deus, mas que busquemos ser reinados por Jesus Cristo mesmo.
cantando ao nosso Deus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Amém. Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus. Nos deste um Rei perfeito, o Filho Jesus Cristo, Senhor e cabeça da igreja. Nós nos submetemos ao Senhor, para que seja o Rei da nossa vida. Nós queremos nos submeter ao Senhor, para que a cada passo do nosso viver, cumpramos a Tua vontade. Porque não há esperança em outro lugar. Porque não há justiça em outro lugar. Porque não há paz em outro lugar. E nós caminhamos, ó Deus, num mundo de caos, proclamando o reinado de Jesus Cristo. Nós queremos celebrar o Senhor conforme a Tua justiça, com a justiça do Senhor em nós. E com a nossa vida como adoração. Seja louvado, Deus, seja exaltado. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, que Deus os abençoe.